chegando num momento da escola sagrada em que a caminhada de Jesus para Jerusalém havia cruzes. Nós já vimos, antes de começarmos o capítulo 18, do 16 para 17, que Jesus tinha muitos caminhos para poder sair. Eu, particularmente, acho que não é à toa que ele citou tão enfaticamente o Jonas. Porque o profeta Jonas foi um fujão, né? E fugiu daquilo que Deus estabeleceu para ele fazer, que seria lá em Nínive e pregar a destruição de Nínive. E já Jesus cita Jonas, vai para uma cidade portuária que não é a que Jonas saiu, é lógico, mas volta para Jerusalém. Ele tinha muitos outros lugares para ir, não vou para lá porque eles estão querendo me matar. Ele contava na Galileia, na Cafarnaum, naquela região, ele saiu da onde eram os domínios de Herodes Antipas, para onde era o Filipe, Herodes Filipe, para não ser preso e morto por Herodes. Porque Herodes achava que Jesus era uma metempsicose do João Batista, ele achava que era o João redivivo, ou a mente de João agora na mente de Jesus. Uma confusão de ideias e doutrinas que eles tinham naquela época, como também existiu hoje, mundo afora. Então agora quando a gente adentrou no capítulo 18, nós vimos aqui umas coisas interessantes. Nós lemos até o 14 na semana passada, do 10 ao 14, vamos lá. Jesus fala nos versos anteriores, nós falamos de sermos como criança, não numa infantilidade de uma criança, mas para a maldade do mundo e das coisas da vida, nós então temos um olhar assim mais humilde. E quem é grande, que se torne humilde. O servo, o maior no reino dos céus, segundo a pergunta dos discípulos, disse Jesus, é quem for o servo de todos. O maior servo, o que mais for servo dos outros, o que não é nem diácono, que está escrito é doilos, que quer dizer, do nível de escravo, esse sim será grande no reino dos céus. Então nós fizemos essa leitura, e aqui no capítulo, a partir do 10, ele fala para não desprezar os pequenos da igreja. Não está falando só de criancinha, está falando daqueles que são pequenos, humildes dentro da igreja. E porque o Filho do Homem veio salvar aquele que havia se perdido. Porque Jesus tem uma preocupação muito grande com o escândalo da igreja. Irmãos, nós temos compromisso com a disciplina e com a moral dentro da igreja. Isso é de extrema importância, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque Jesus é o Salvador do mundo, ele quer que todos se salvem, mas é ele que diz que quem traz escândalo para a igreja tem amarrar-se uma mó de azenha, que é uma pedra de quilos e quilos, dezenas de quilos, que é de um moinho, pega, aproveita que tem um furinho no meio, passa uma corda por aquele furo, prende no teu pescoço e se arremessa ao mar. Quer dizer, uma condenação à morte, você vai morrer afogado. Eu até citei semana passada que eu me lembro que Judas ele faz isso, ele amarra uma pedra, ele amarra uma corda no seu próprio pescoço e como uma pedra se lança. E não é ele a pedra, um coração de pedra. Alguém que também não encontrou lugar para o arrependimento, teve vergonha, teve qualquer tipo de sentimento, menos arrependimento. É uma coisa assim tremenda, é terrível, todo esse processo. E ele passou, e muitos outros são semelhantes. Na época que eu trabalhava com motopografia, era uma empreiteira da Excelsior, o nome da empresa era Debrito, e com alguns problemas eu fiquei sem motorista, e eu não tinha carteira de motorista. Então, perto de Rio Novo mesmo ali, tinha um rapaz que se propôs a me ajudar, e a empresa até fechou para ele trabalhar, e aí ele foi me contar que o irmão dele era um evangélico, e um dia eles fizeram uma limpeza numa área, fizeram um montão de galhos e árvores e tudo, tocaram fogo. E ele disse para o pai, para a mãe, para a esposa e para os filhos que estavam lá, meus pecados são tão grandes que Jesus não dá para perdoar. Quando olharam, ele correu e pulou dentro daquela fornalha que eles mesmos haviam feito e morreu ali. Mas para a gente isso é uma coisa terrível. Quer dizer, esse moço também não encontrou lugar para arrependimento no Senhor de Deus. É uma coisa tremenda isso aí. Né? Então Jesus fala assim, eu vim para salvar. Mas salvar quem nasce de novo. Quando fala de ser criança com um menino, é aquela conversa dele com Nicodemos. Tem que nascer de novo.
e da água e do Espírito. Por isso que lá a gente lê em 1 João capítulo 5, o testemunho de Jesus é da água, do sangue e do Espírito. Nós é da água e do Espírito. Nós temos que nascer de novo. E esse novo nascimento dá essa condição de entrarmos pelas portas do reino de Deus. O reino de Deus, ele é vivenciado, experimentado aqui agora. É um já dentro de um ainda não. Mas tem um dia e uma hora estabelecido por Deus que ninguém conhece. Jesus não conhece. Gabriel não conhece. Ninguém conhece, ninguém sabe. Mas o Pai sabe que ele vai estabelecer. Ele vai dizer, agora está pronto, vai. E para este momento haverá um toque da trombeta, onde o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, uma grande ressurreição. Essas perdas tremendas e terríveis que está acontecendo no mundo afora por essa pandemia, essa Covid e tantas outras doenças e tragédias terríveis que têm acontecido, tudo isso vai acabar e nós nos reencontraremos de novo. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E os que se levantam para a vida eterna, outros para o degredo eterno. Mas nós estamos aqui olhando para o lado positivo da coisa, para o lado que para alegria, renovo e graça em Cristo Jesus. E então esses versos aqui são um preparativo para os seus discípulos, para o reino, porque daqui a alguns dias Jesus vai ser morto. Deus, o Pai, vai ressuscitá-lo ao terceiro dia, ele vai ficar 40 dias com seus discípulos, depois vai ser assunto aos céus, levantado aos céus nas nuvens. E ele disse que a gente ia ficar órfão, ele enviar o Consolador, o Espírito Santo, para a continuidade da obra. E agora, para a igreja, para a membresia da igreja, ele vai estabelecendo conteúdos espirituais, conteúdos de estrutura, de alimento sólido da palavra e da verdade, para que a pessoa possa crescer no conhecimento e na graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que semana passada a gente leu que a criancinha toma leite, e às vezes leite com água, para não ofender tanto o seu organismo, mas que nós, os experimentados na fé, a gente leu em Hebreus, temos o costume de comermos alimentos sólidos. Então não é para desenvolver uma infantilidade espiritual dentro da igreja. É ser criança na humildade e na simplicidade, e principalmente naquele tempo as crianças eram relegadas, né? Não eram abandonadas, mas elas não tinham cuidado e atenção que tinham antes, muito tempo antes. Isso é influência da cultura grega e romana, tá certo? E também a importância que tem hoje para nós. Tanto é que as escolas têm pedagogos, né? A estrutura educacional e tudo ali para atenção com as crianças. Porque a sociedade humana em geral tem, durante muito tempo, muita dificuldade de lidar com crianças. Com crianças. Por isso que na escola aqui, na igreja, nós temos a escola da sala infantil. Porque as professoras da classe infantil é de extrema importância. Elas, o mesmo zelo e o mesmo cuidado que nós temos aqui com os jovens e adultos, com as crianças também, na ala deles. E depois da primeira parte, todo sábado eles sobem e participam conosco de todo o trabalho que é feito na segunda parte da igreja. Então é importante isso aí. Temos conhecimento dessas coisas, entendimento a respeito disso. Então, aí ele vai falar da parábola das 100 ovelhas, né? Das 100 ovelhas, e uma se perde, e então o pastor vai atrás. Então, esse é um cuidado importante de Jesus. Foi falado aqui semana passada que o pastor nunca trabalhava sozinho. Eu já vi gente pregar que largou as 99 lá no aprisco assim, e foi atrás de uma só, deu importância a uma só, usando a palavra, truncando o contrário. Elas não estão abandonadas sozinhas, lá presas dentro de um curral. Eles sempre trabalham em conjunto, cada um com o seu rebanho, mas tudo em conjunto. Tem alguém dando uma olhadinha. É quando a gente viaja ou vai sair para algum passeio, alguma coisa, vira com o vizinho, aí eu estou saindo, estou fechando a casa, dá uma olhadinha aí, dá uma espiadela aí para mim. Não vai montar guarda de vigia, mas sempre vai ter alguém dando uma atenção específica e especial à residência, porque foi pedido pelo vizinho. Então a gente tem que entender que não ficou abandonada as 99. Mas ele deixa claro que há
um prazer muito grande, como diz o verso 13, pelo pastor que encontrou aquela desgarrada, porque as 99 não se desgarraram, então estava garantido ali. Mas quando ele encontra aquela, ele fica com muito prazer pela perdida. A gente tem que ter muito prazer pelas pessoas que se perdem, que erram e desencambam no mundo do pecado, e quando retornam para a casa do Pai, voltam para a igreja. Isso é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo tem uma importância muito grande, que é o despertar da consciência do jovem, que sai pelo mundo gastando todo o seu dinheiro e tudo, toda a herança do pai, e ele desperta, levantar-me-ei e ter com meu pai. No primeiro ponto, o interesse desse moço é ter um lugar para comer e um lugar para encostar a sua cabeça, porque ele perdeu tudo e ficou numa situação difícil. Jesus o coloca tomando conta de porcos. Um judeu religioso, mesmo verdadeiramente religioso, tomar conta de porcos é um negócio assim tremendo. Os judeus sofreram muito no tempo da Inquisição, principalmente na Espanha, porque a porca marrã, quem conhece de roça sabe que a marrã é a porca que vai ser montada por um porco para criar porquinhos. Os judeus eram chamados de marranos, filhos de uma porca. E isso é uma ofensa tremenda para eles ali. Aquele moço estava com fome. Eu já disse aqui uma vez, eu podia matar um porquinho aqui lá, assava, comia, depois dizia, veio com o bicho aqui, pegou, levou embora, e não deu para salvar. Aí o moço vai, então vai embora, eu não vou nem te pagar sua salário, que você não deu prejuízo. Ele ia embora de bucho cheio, barriga cheia. Mas ele não fez isso, porque o que ele conheceu na casa do pai dele, deu algo de entendimento, e ficou algo dentro dele. Não, ele, como Jesus é um judeu, vai falar para os judeus, ele fala, ele não vai comer aquele animal ali para saciar a fome. Eu vou empreender uma viagem e vou voltar para a casa do meu pai. A ovelha perdida, ela se encontra consigo mesma para voltar para a casa do pai. É uma luta espiritual, né, pastor? É uma luta espiritual tremenda. O inimigo também fica copiando Jesus do modo inverso, né? Sim. Porque ele está lá, já está na mão dele, ele está tranquilo. Agora ele vai buscar dentro das igrejas. Exato. As pessoas que já estão querendo buscar Cristo, né? Exato. Seguir o caminho certo, ele está lá querendo. Porque o filho estava na casa do pai. O filho estava na casa do pai. E quando ele volta, o pai o aceita com todo amor e com carinho. É assim que Deus nos aceita de volta. É assim que Jesus recebe. Agora, não se esqueçam da recepção do irmão, quando lida com a festa que é dada por causa do pródigo. Se aquele moço é um filho pródigo que foi embora, como é que o que ficou pode se tornar um prodígio? Ele entra na festa ou não? O pai convida para entrar na festa, na alegria da família e com todos que estavam ali. A reação dele foi delatada. Esse teu filho gastou dinheiro com mulheres, com bebida, com farra, tal e tal e tal, e agora está aí. E o pai fala, mas o teu irmão estava morto, ele agora vive. Vamos entrar para a festa. E na parábola, Jesus não disse se o outro entrou na festa ou não. O mais velho entrou na festa ou não. Por quê? Porque você e eu que temos que dar essa resposta. Quando alguém sai do aprisco do Senhor e foge, é achada, é encontrada, ou se levanta, acorda, desperta e volta para casa, qual é a nossa reação com aquele que voltou? E com a festa de alegria que é dada porque ele voltou. Era morto e agora era tido como morto e agora vive. Nós entramos na festa ou não? A gente fica do lado de fora ou não? Isso é uma coisa muito séria. Então a parábola das 100 ovelhas, ela pode ser adicionada a essas outras parábolas que Jesus conta, que fazem parte do conhecimento comum nosso, como igreja, como povo de Deus. Porque Jesus vai preparar agora um caminho para um outro assunto e que vai mexer com todos que estão ouvindo ali, com os discípulos e com todos nós. Então, é uma coisa assim tremenda que está acontecendo aqui. Ele fala lá atrás, preocupado com o escândalo, ele fala da ação drástica que temos que tomar com nossos sentimentos, nossos sentidos e nosso corpo, para dominá-lo, para não fazer o que a gente quer só do jeito que a gente quer, senão a gente vai dando força para o corpo e a gente vai passar um aperto muito grande.
Não é à toa que Paulo vai escrever aos Romanos, a carne luta contra o Espírito, ela não é sujeita à lei de Deus e nem verdade pode ser. Então, Jesus já está falando, então é melhor você praticar o corte. Se é a tua mão que faz pecar, você corta. Se é o pé, você corta. Se é o olho, você corta. Ele não está mandando ninguém se mutilar. Ele está falando o seguinte: domine esses sentimentos que tomam conta de você, porque a carne realmente, ela participa dessas convulsões, desse movimento de querer realizar toda a satisfação prazerosa da vida. Se a gente só quer prazer da vida e da existência humana, é um perigo muito grande para com a fé. O nosso corpo, se a gente deixá-lo desembrestado assim do jeito que ele quer, ele não é sujeito à moral de Deus, à ética de Deus, nem verdade pode ser. Isso Paulo fala na carta aos Romanos. Então agora, nós vamos chegar, nós lemos até o 14, né? Então ele diz assim: é também vontade do vosso Pai, que está no céu, que um destes pequeninos, não é a vontade do Pai que se perca um destes pequeninos. Deus tem interesse na salvação de todos. Não importa o pecado, o grau do pecado, o grau do pecado, a intensidade do pecado, o tamanho do pecado, como foi, o que foi, mas que tem lugar para perdão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus providenciou salvação. Deus providenciou o pagamento da dívida que nós tínhamos com Ele por causa do pecado. Nós vamos tratar aqui de dois assuntos. Ele vai falar do perdão e também a parábola do credor, no verso 23. No verso 15 ele vai começar a falar de perdão, no verso 23 do credor. E a gente tem que entender isso. Isso tem que entrar no nosso coração e sabermos lidar com isso aí. Senão nós teremos uma grande dificuldade de nos tornarmos, como se diz, cristãos de verdade. Cristãos de verdade. Eu tenho uma grande dificuldade para isso, a gente não entender esse processo que Jesus está passando aí para os seus discípulos. Então, vamos para a leitura. Capítulo 18 de Mateus, versículo 15 e 16. Olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende doente, e ele toca. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pelo amor de tudo obedeça a Deus, toda palavra que não ouvir mais. Então, ele tem uma preocupação. Tem um ditado Bemba. Bemba é uma tribo, um povo, uma etnia da África, que diz assim: duas árvores muito próximas pode criar atrito entre si. Não é à toa que teve um cego que Jesus o curou assim, rapidamente, em duas fases, né? E na primeira fase ele perguntou: o que você está vendo? Ele disse que eu vejo homens como árvores. Duas árvores muito próximas uma da outra, criam atrito. A gente até ouve de vez em quando os barulhos, quando dá muito vento e tudo. Nós somos muito próximos, nós somos irmãos, a gente chama um ou outro de irmãos. Os atritos vão acontecer. As diferenças, as divergências vão acontecer um dia. O negócio é como que a gente lida com essas diferenças, com essas divergências e com esses atritos. Como crentes, como cristão, Jesus diz: olha, isso é tudo diferente do que você estava acostumado a lidar. Agora é uma nova vida, você nasceu de novo. O que eu falei para Nicodemo, nasceu de novo. Inclusive, todo batismo que nós temos na igreja, um dos hinos é: nasceste de novo. Nasceste de novo, anda já com Deus. Uma nova realidade de vida, uma nova forma de viver. Então nós lemos aqui no 15 que disse: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Né? Tem uma coisa interessante que eu queria apresentar, que é aquela foto que eu mandei ontem. Está fácil de achar. Essa foto de ontem, nós vamos mostrar um negócio aqui para vocês, aqui no grego. Não existe
no grego, na maioria dos manuscritos, nem no Código Sinaíticos, nem no Código Vaticanos, essa palavra contra ti. E quando a gente vê no grego contra ti, quando a gente tem a interlinear, a Bíblia em grego, ela vai estar dentro de colchetes o entre ti. Isso aí foi introduzido. Mas isso não quer dizer que a tradução ou a interpretação está errada, está correta. Não tem a palavra contra ti, mas está correta, porque faz sentido dentro do texto. Então nós vamos ver aqui, só para a gente ter isso aí, que embora não esteja no original, né? E também não é toda sorte de pecado que está sob consideração, mas o erro pessoal cometido por um irmão contra o outro. Então, e pode acontecer, às vezes até sem querer, você ofender o outro ficar chateado. Mas junto com isso eu vou tratar até do outro assunto. Enquanto eles preparam ali o vídeo, a foto. Aqui, ó. Não tem o contra ti, tá vendo aqui, ó? Se alguém pecar, ó, tá dentro de colchete, ó. Eis se contra ti. Tem no rodapé, não é isso? Ó? Não tem contra ti, mas por que está escrito no rodapé da sua Bíblia? A expressão contra ti, acrescentada por muitos documentos, provavelmente deve ser rejeitada. Aqui se trata de uma falta grave pública, não necessariamente cometida contra aquele que procura corrigi-la. Também tem isso. Então não é toda sorte de pecado que tem em consideração, é uma falta pública e tal. No capítulo 19, verso 15 de Deuteronômio, nós temos aonde está aqui essa função que é apresentada no verso 16 que foi lido. Que o 16 disse: se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que haja testemunhas. Deuteronômio 19, 15. Então é importante isso aí. Então nós temos entendido que alguns versículos são omitidos algumas palavras, não existiam tais assuntos, a gente viu do jejum e várias outras coisas. Esse contra ti diretamente não tem, entendeu? Até mesmo porque Jesus está falando de escândalo. Porque às vezes a pessoa não fez algo contra mim diretamente, mas indiretamente, através da sua ação, da sua atitude, da sua palavra, você se sente ofendido também. Mas não foi contra você. Então você vai lá para falar para a pessoa: olha, eu me senti assim, olha, essa situação é assim, irmão, irmã, essa sua atitude não condiz. Assim, vai lá e conversa com a pessoa. Ficou resolvido ali, resolvido está. Não ficou resolvido, aí tem que fazer o quê? Alguém vai ler o 19, por favor. 15, 19, 15. Vamos ler? Quem vai ler? Lê, Leninha. Amém. Outra pessoa. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então você é a única testemunha de que aconteceu tal pecado, tal fato. Só a tua palavra contra o outro não vai estabelecer juízo. Entendeu? Não é que está duvidando da sua palavra. É como só tem você, não vai estabelecer juízo sobre o assunto. Agora, se tiver 2 ou 3, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, aí a coisa muda. Aí vai estabelecer o juízo do fato. É por isso que Jesus fala aqui, né? Se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2. Porque se você levar 1, são 2. Se você levar 2, são 3 testemunhas. Você está de acordo com a lei. Você não está... E conversar com a pessoa e acertar essa condição. E
E vamos lá.